aconteceu aqui na fazenda é que eu desenvolvi toda uma pesquisa para criar uma metodologia e equipamento para que a gente colhesse a fumaça, coletasse a fumaça sem o alcatrão. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, Brasil que dá certo. Fumaça se torna lucrativa para o agro. Carlos Abe, zootecnista da Ecofazenda Abe, produtor e consultor para o desenvolvimento sustentável de pequenas e médias propriedades rurais, especialista em fungicultura, que é a produção de cogumelos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite. E eu estou aqui à disposição de vocês para a gente falar um pouquinho sobre propriedade rural, agronegócio. Vamos lá. Processo de coleta de fumaça que antes seria descartada pode gerar mais lucro aí que o próprio carvão. O Carlos, o que é o extrato de pirolenhoso? Então, Joyce, antes disso, deixa eu só contextualizar um pouquinho esse tema, porque foi o seguinte, né? Como é que surgiu esse negócio do extrato pirolenhoso? Na realidade, foi uma viagem que eu fiz lá pelos anos de 2002 para o Japão, onde eu vi os japoneses fazendo carvão e coletando essa fumaça. E eles estavam aplicando isso na agricultura, com um resultado muito bom. E aí, eu como produzo cogumelos aqui na fazenda, na época eu estava produzindo muito cogumelo shiitake em toras, nas toras de madeira, sobrava muito resíduo, né, dessas madeiras, a madeira apodrecida do shiitake, depois pós-cultivo do cogumelo shiitake, e eu não tinha uma destinação clara para dar solução a esse resíduo. E aí, quando eu vi esse negócio no Japão, então eu pensei assim, poxa, eu posso queimar essas madeiras apodrecidas e posso coletar fumaça. E como eu estou numa região de proteção ambiental, aqui na região de São Francisco Xavier, isso tinha todo sentido para mim. Eu poderia montar um forno, né, de carvão sem poluir o meio ambiente. E aí eu comecei a fazer os testes e onde a gente conseguiu, então, começar a coletar, a engarrafar a fumaça, né, como se diz, tá? Que é o extrato pirolenhoso que está aqui, né, que é que é a fumaça engarrafada, tá? Então, na verdade, a produção do extrato pirolenhoso, então, ele está ligada ao processo de produção de carvão. Apesar que no início aqui na fazenda eu estava pensando só em dar destinação às toras apodrecidas, né? Mas hoje, o que acontece? Hoje o Brasil é o maior produtor de bioinsumo do mundo. E o extrato pirolenhoso, então, ele começou a adquirir uma importância muito grande nessa questão do bioinsumo, tá? E aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu com as carvoarias, né? As carvoarias, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as carvoarias só podem operar mediante a licença ambiental da CETESB, né? E algumas carvoarias que tinham problema de fumaça, elas só foram liberadas a partir do momento que a gente começou a implantar esse sistema dentro da carvoaria. Ou seja, aí vira totalmente sustentável, né? Você produz um carvão sustentável, você reaproveita a fumaça vira o extrato pirolenhoso, que vira um bioinsumo usado na própria agricultura. Eu ia te perguntar justamente qual que era a relação com a produção de cogumelos, mas você já explicou aqui. O Carlos, e tem algum cuidado na hora de captar essa fumaça? Alguma coisa, qualquer lenha serve, qualquer tipo de carvão, qualquer carvoaria, ou tem alguma, por exemplo, que tem que ter algum cuidado, alguma substância que não pode ser captada para virar esse extrato pirolenhoso? Bom, primeiramente, a carvoaria hoje, pelo menos aqui nos estados do sul, sudeste e sul, elas só podem operar se fizer carvão com madeira que seja reflorestada, né? Você não poderia fazer carvão, por exemplo, com madeira nativa, tá certo? Mas o extrato pirolenhoso ele pode ser coletado a partir de qualquer processo de produção de carvão, de qualquer tipo de madeira, tá certo? Desde que a madeira, por exemplo, você não pode colocar uma madeira tratada dentro do forno, né? De carvão tratado quimicamente, esse tipo de coisa não. Mas se for uma madeira original,
você pode, você produzindo carvão, você vai ter essa fumaça. A questão é que, para que você possa comercializar essa fumaça engarrafada, que é o extrato pirulenhoso, hoje a gente tem algumas restrições legais. Então, por exemplo, você não pode coletar essa fumaça se ela estiver contaminada de alcatrão. Né? O alcatrão é uma substância proibida, só empresas que têm autorizações especiais para poder comercializar ou portar algum produto que tem alcatrão. Então, o produtor de carvão, por exemplo, ele tem que tomar cuidado para que ele para que ele coloque um equipamento adequado, com uma metodologia adequada para produzir o extrato pirulenhoso sem o alcatrão. Inclusive, o Ministério da Agricultura já aprovou a utilização do extrato pirulenhoso para agricultura orgânica e para agricultura comercial, normal, né? Convencional. Com a seguinte restrição, a seguinte ressalva. Pode utilizar desde que não tenha alcatrão. Tá? Então, tem que ter todo esse cuidado. Você produzir esse alcatrão, produzir a partir de madeiras reflorestadas, tá? E eu vejo assim o grande ganho disso aqui é realmente nessa questão de você fazer um processo sustentável. O que define um processo sustentável? É aquilo que você consegue fazer de forma ecologicamente correta, socialmente justo e economicamente viável. E esse processo da produção do extrato pirulenhoso, ele segue exatamente esse contexto. Tá? Além do que, por exemplo, o carvoeiro, né, aquela pessoa que opera o carvão no dia a dia da carvoaria, ele não fica mais respirando a fumaça. Que isso é muito comum, a gente vê, você chega numa carvoaria, você encontra o carvoeiro, ele está com problema respiratório, ele está com os olhos vermelhos, lacrimejando, por causa do excesso de fumaça. E às vezes ele mora na carvoaria, né? Então, portanto, a família toda dele é afetada pela fumaça. E quando você coloca esse sistema de coleta de fumaça na carvoaria, você elimina 94 a 95% de toda a fumaça que você despeja no meio ambiente. Ou seja, você melhora, além essa questão ambiental, você melhora a qualidade humana do trabalho do carvoeiro. Ô Carlos, e você passou a produzir, né, essa fumaça justamente para dar um destino para a madeira que sobrava aí? E como está a tua produção hoje de fumaça? Você capta de outras carvoarias ou só mesmo o que você produz aí na sua fazenda? Então, olha só, a minha fazenda, aqui o meu trabalho, eu não sou produtor de carvão, né? Então, o meu interesse é apenas dar destinação aos meus resíduos, basicamente das toras de shiitake. Então, eu não entro nessa área comercial, assim, profunda da comercialização do extrato pirulenhoso, tá? O que eu faço hoje são orientações, por exemplo, para implantar isso nos produtores rurais de cogumelos, ou se não, principalmente nas carvoarias. Só que o que aconteceu aqui na fazenda é que eu desenvolvi toda uma pesquisa para criar uma metodologia e equipamento para que a gente colhesse a fumaça, coletasse a fumaça sem o alcatrão. Tá? O que acontece é que a maioria hoje dos carvoeiros, eles coletam com o alcatrão. E depois eles têm que passar por 6 meses de decantação para depois ter o produto pronto para comercializar, ou seja, o produto livre de alcatrão. Só que, além disso, como ele faz a decantação do alcatrão, ele ainda fica com o alcatrão. E ele não pode portar esse alcatrão, ele não pode guardar esse alcatrão e muito menos jogar no meio ambiente. Então, esse é um problema que eu resolvi através dessa metodologia inovadora que eu faço hoje. Hoje a gente já coleta diretamente, né, a fumaça já livre de alcatrão, ou seja, não há necessidade
de fazer 6 meses ou de decantação, entendeu? Não há necessidade dessa decantação e muito menos de filtragem. Então, isso foi um grande salto que a gente deu, né? E com isso a gente consegue, então, fazer um produto hoje comercial, tá? Olha só o que é a pesquisa tecnologia, além de captar a fumaça, dar um destino certo para não prejudicar o meio ambiente, preservar a saúde das pessoas, consegue ainda captar sem alcatrão. Sua audiência é muito importante, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, Carlos, qual que é a utilidade aí do extrato pirolenhoso no agro? Em que culturas ele pode ser aplicado? Então, olha só, quando eu comecei a falar em engarrafar fumaça, as pessoas ficavam dando risada de mim, né? Porque eu falava assim, engarrafar fumaça, né? É um negócio meio estranho. E as pessoas, realmente, o pessoal do campo, da roça, o pessoal falava, não boto fé nesse negócio. Só que esse produto já foi desenvolvido lá no Japão, né? E a gente viu o resultado disso. Só que agora, né, quando eu tive contato com isso aqui foi em 2002. Agora, em 2025, olha só, você já encontra esse produto comercial sendo vendido. Tem marcas comerciais de extrato peroneoso no mercado. Então, você já tem uma utilização muito ampla disso. É que ainda tem muitos agricultores que não conhecem esse produto, tá? Mas ele tem uma aplicação, por exemplo, ele é um produto muito bom como biorremediador. Por exemplo, o pessoal de suíno está utilizando o extrato peroneoso para eliminar o mau cheiro do esterco líquido do suíno.
Agricultura, por exemplo, o pessoal está utilizando o extrato peroneoso para fazer a diluição dos micronutrientes para adubação foliar. O pessoal da cana está utilizando o extrato peroneoso como promotor de enraizamento da cana. E, enfim, tem uma série de utilização. Ele é utilizado também para diluição de herbicidas. Então, ele tem ganhado cada vez mais espaço. O pessoal do café orgânico, é, o pessoal da agricultura orgânica em geral, mas o pessoal do café já também está utilizando amplamente esse resíduo, né? Esse resíduo a gente chama de resíduo, mas é um produto, né? A fumaça é um resíduo, mas a gente transforma o resíduo em produto e não vende ele como resíduo, a gente transforma ele em produto. Isso que é importante, porque quando você transforma o resíduo em produto, você agrega valor, né? Você não vende ele como um produto barato, você agrega valor e consegue, com isso, vender com outro diferencial. Ou seja, é um produto que você, como consultor, você também ajuda outros produtores a fazer essa coleta, né? Você ajuda a instalar todo o processo para fazer a coleta da fumaça. Você já disse aqui que você trabalha com a produção de cogumelos, não é o teu intuito comercializar a fumaça, mas a parte que você coleta, você destina para um produtor, para alguém que trabalha especificamente com o extrato pirolenhoso? Então, olha só, essa questão do extrato perolenhoso, ele ganha uma importância, por exemplo, para o produtor carvoeiro, para a carvoaria. Quando você implanta esse sistema, o que acontece aí? Você aumenta a produtividade em peso de carvão em 15 a 20%. Ou seja, você vai produzir mais peso de carvão. E carvão é vendido por quilo, tá certo? Você vai, com a fumaça hoje, o litro, ó, esse litro de fumaça hoje no mercado, você vai ver que ele está sendo vendido no mínimo a R$ 20 o litro. R$ 20 o litro. Só que, ó, olha só, R$ 20 o litro, hoje, da fumaça, a carvoaria ela vai ter duas vezes e meia a receita de carvão. Ou seja, a fumaça está pagando duas vezes e meia o valor do carvão. Ou seja, o carvão é a atividade principal da carvoaria. Mas veja só, o resíduo, a fumaça, está dando um faturamento de 2,5 vezes mais que o carvão. Né? Isso vendendo a R$ 20 o litro. Tá? Então, gente, é isso que tem atraído as carvoarias, né? Porque você imagina, você ganhar dinheiro com um produto que você estava despejando na atmosfera, né? Então, é isso que tem atraído muito as carvoarias para a implantação desse sistema. Ô Carlos, e esse processo ele é viável também para pequenos produtores? Sim, ele, tanto para, por exemplo, para pequenas carvoarias, como as carvoarias mais comerciais, tá? Porque ele vai resolver essa questão da poluição, né? E isso os órgãos ambientais estão cada vez mais exigentes em relação a essa questão, né? Então, por exemplo, ou a carvoaria coloca filtro, ou ele coloca esse sistema de coleta de fumaça. O filtro, ele só vai ter despesa, né? Filtro é caro, ele vai ter despesa e não vai melhorar em nada a situação para ele, a não ser não despejar o poluente na atmosfera. Agora, nesse sistema, ele vai ter ganho, tá? Ele vai ter muito ganho. Agora, isso serve tanto para carvoaria pequena como grande. E serve também para os produtores de cogumelo, tanto pequeno quanto grande, né? Porque ele vai dar destinação aos resíduos. Por exemplo, o produtor de shiitake, cogumelo shiitake, que produz pouco, ele pode fazer um forno pequeno de 2,5 metros cúbicos de lenha. Para você ter uma ideia, o forno de carvoaria é um forno de, no mínimo, 7 a 8 metros cúbicos de lenha. Tá? Ó, só para ter um pouco mais de números aí. Um forno de 7 a 8 metros cúbicos de lenha, ele vai produzir aproximadamente 420 litros de fumaça por ciclo. Ora, 420 litros de fumaça por ciclo. Se você vender a R$ 10 esse litro, né, eu disse que está valendo 20, mas se vender a 10, ele está dando R$ 4.200 de receita só em fumaça. Né? O carvão vai dar no máximo R$ 1.200, R$ 1.300 para ele.
entendeu? Então, realmente, a fumaça é um produto que não dá para jogar na atmosfera, tem que aproveitar para transformar isso em produto. O Carlos, você já utilizou ali na própria produção de cogumelos aí esse produto? A gente usa direto aqui na fazenda, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem a parte de hortas, né? Tem a parte de cogumelos, tem a parte de compostagem. Então a gente utiliza isso direto. Por exemplo, até mesmo o lixo doméstico aqui na fazenda, a gente joga tudo dentro dos tanques de extrato peroneoso, porque ele digere todo o material sem gerar mau cheiro e mosca. Como eu disse, ele é um biorremediador. Nesse aspecto, ele é um outro tema interessante para explorar esse produto, né? O Carlos, e essa fumaça, ela pode ser, você trabalha com, você está mostrando a fumaça líquida, ela pode ser transformada em pó também? Pode, mas é o seguinte, para aplicação agrícola não seria possível fazer, assim, não seria muito adequado fazer isso pelo fato de você é, fazer as pulverizações, né, das plantações, então o líquido é o melhor, tá? O pó é utilizado mais a nível de gastronomia culinária, tá? Quando você precisa de alguma coisa sólida para você aplicar no alimento, né? Agora, esse produto, por exemplo, a gente produz isso aqui líquido, grau alimentício, pelo fato de não ter alcatrão, então ele já sai grau alimentício. Então, uma coisa que eu uso aqui na fazenda, por exemplo, é quando a gente faz o churrasco, a gente utiliza esse extrato peroneoso para borrifar na carne. Então, aí você dá aquele sabor de defumado na carne. Mas você aplica a pulverização líquida direta na carne. Por exemplo, o pessoal vegetariano, vegano, né, às vezes quer dar um sabor de churrasco no alimento, pode utilizar o extrato líquido, pulverizando, tá? Agora, para você transformar isso em sólido, o que que você teria? Você teria que utilizar o líquido para aplicar em cima de algum substrato sólido, que pode ser algum substrato neutro, tipo uma farofa, uma farinha, alguma coisa assim, para você transformar ela em sólido, tá? Mas o ideal é a aplicação líquida mesmo, né? Ele funciona muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Count. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Ou seja, a gente tem uma opção aqui, pode ser um churrasco que não seja carne, mas tem gosto e cheiro de defumado por meio aí do extrato pirolenhoso. E como esse líquido ele já pode ser também comestível,
tem necessidade em transformar em pó, já que o pó também é outro processo para ser desenvolvido, né, pelo que você colocou aqui. O pessoal já tem esse pó, né, de fumaça no mercado, a gente vê. Mas eu não vejo necessidade de transformar em pó o líquido. Por exemplo, nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos você encontra esse extrato piruleoso vendido em spray. E o pessoal usa para fazer os barbecues, né, os churrascos deles lá. O Carlos, você disse que utiliza aí o extrato pirulenhoso na sua produção. Você tem horta, você tem a produção de cogumelos. Você já conseguiu fazer um levantamento de quanto você conseguiu, por exemplo, economizar com outro insumo, ou como é o desenvolvimento da cultura com o extrato pirulenhoso? Então, olha só, vamos falar, por exemplo, na aplicação de herbicida. Quando a gente aplica herbicida, a gente pode diminuir a dosagem do herbicida, diluindo ele no extrato. Ele tem o mesmo efeito com uma dosagem menor. Então, isso já é uma economia. Tá? Às vezes você pode colocar até 50% só da dosagem do herbicida, diluindo no extrato pirulenhoso. Né? A adubação foliar, por exemplo, de micronutrientes. Se você aplica ele diluído simplesmente na água, a eficiência da adubação foliar cai muito mesmo. Agora, quando você dilui o micronutriente na solução de extrato pirulenhoso, a eficiência da aplicação da adubação foliar aumenta bastante. Né? Então, tudo isso é economia. Por exemplo, quando você tem praga de inseto, por exemplo, pulgão da couve, um exemplo assim bem comum em horta, né? Quando dá aquele ataque de pulgão na couve, você aplica o extrato pirulenhoso, esses pulgões eles desaparecem. Só que esse produto, ele não é um produto inseticida, ele repele as pragas. Então, por exemplo, para você utilizar esse produto no controle biológico de pragas na agricultura, é excelente para a utilização nessa estratégia de controle biológico de praga, porque ele não é um inseticida, ele espanta a praga. Né? Então, nesse aspecto, por exemplo, o pessoal do café tem usado muito. E eles têm, agora, por exemplo, café orgânico, né? Você não pode aplicar determinado tipo de produto. Esse produto, olha só, você pode aplicar livremente no café orgânico, você aumenta a rentabilidade, né? Pelo fato de você ter um produto ecológico, orgânico. Tá? Então, é realmente um produto que está ganhando bastante mercado aqui a nível de Brasil. Viu? E para o produtor que tem a questão do destino de resíduos, que trabalha com madeiras, o investimento é o quê? É um forno, e essa estrutura para fazer a coleta da fumaça é também um preço assim, mais acessível para o produtor que quer passar a coletar a fumaça na sua propriedade? Então, olha só, para quem quer entrar fazer esse trabalho, né, é importante construir o forno. Tá? Agora, o forno é um forno simples de carvão que normalmente se usa, aqui no estado de São Paulo se usa muito o forno que o pessoal chama de rabo quente, né? Que é um forno de 7 a 8 metros cúbicos de lenha, mas você pode fazer fornos pequenos, por exemplo, com 2.000 tijolos, que dá um forno de 2,5 metros cúbicos de lenha para pequeno produtor. Tá? Um forno desses 2,5 metros cúbicos de lenha, por exemplo, você faz num dia, né? Num dia ele está pronto. E aí você vai gastar só no equipamento de coleta, que hoje eu avalio que esse equipamento de coleta você vai gastar aproximadamente em torno de R$2.000, R$2.000 mais ou menos. Só que é um equipamento feito em parte em aço inox, então ele tem uma durabilidade muito grande, né? As minhas coifas aqui, por exemplo, já tem mais de 25 anos, né? E a tubulação toda também já tem quase isso. Então, um investimento barato pela durabilidade que ele tem, né? Carlos, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui em A Força do Agro. Ok, eu que agradeço aqui o convite, né? Foi um prazer falar com vocês, com o público de vocês, e eu fico aqui à disposição, tá bom? Para quem quiser engarrafar fumaça. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.